Bom dia, meus alunos queridos. Hoje começamos mais uma semana de atividades, não é isso? Hoje, 18/5, começando mais essa semana, né, com disposição para fazer todas as atividades relacionadas aos conteúdos do livro, não é isso? Então, peguem aí o livro de vocês de português, páginas 26 e 27, para nós darmos continuidade aos assuntos, aos conteúdos relacionados com português. Vamos estudar um assunto bastante conhecido, que é os encontros vocálicos, né? Como eu coloquei aqui no quadro, encontros vocálicos. O que é encontro vocálico? Com certeza vocês já estudaram, mas vamos fazer essa revisão agora, né, novamente, para vocês fazerem a atividade de vocês aí de casa. Então, vamos começar o conteúdo. Aqui no quadro, eu coloquei 3 palavras como exemplo, né, que vocês acompanhassem aí no livro. Pão, touro e peixe. Então, eu grifei aqui, né, destaquei esses encontros vocálicos aqui. Pão, A e O, touro, O e o U, e na palavra peixe, o E e o I. Todas essas palavras têm encontro vocálico, que é o encontro de vogais numa mesma sílaba, né, ou em sílabas separadas. Então, nós temos um encontro vocálico. Então, essas 3 palavras que eu coloquei no quadro, todas elas possuem encontro vocálico. Em alguns encontros vocálicos, há semivogais que, quando pronunciadas fracamente ao lado de uma vogal, formam uma sílaba. Mas o que é semivogal? Eu coloquei aqui no quadro. Semivogais são aquelas vogais pronunciadas com menos força. Exemplos: o I e o U são semivogais, que quando juntas a uma vogal, né, então elas possuem um som mais fraco. Ela tem um som mais fraco. Então, quando uma semivogal se junta a uma vogal, então a semivogal ela vai ter o som mais fraco, né, do que a vogal. A vogal ela vai ter o som mais forte. E a semivogal ela tem um som mais fraco. Exemplos aí, como eu coloquei aqui no quadro. Peixe. Aqui nesse encontro vocálico, o E e o I é um encontro vocálico, não é? Então, o que é vogal e o que é semivogal? Aqui, o meu E, ele vai ser uma vogal. Já o I, ele vai ser semivogal. Por quê? Porque o I é pronunciado com menos intensidade, menos força do que a vogal E, certo? Então, eu coloquei aqui no quadro e tem aí no livro de vocês também, para vocês acompanharem a explicação bem direitinho. Então, as semivogais, elas são pronunciadas com menos força. Já as vogais são pronunciadas com mais força, mais intensidade, certo? Continuando. Há 3 tipos de encontros vocálicos, como eu coloquei aqui no quadro, né? Ditongo, os encontros vocálicos, eles podem ser ditongo, tritongo e hiato. Acompanhe aí no livro que também tem a explicação de vocês. Então, quando é que o encontro vocálico é ditongo? Quando tem uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal juntas numa mesma sílaba. Então, eu tenho um ditongo. Quando há uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal numa mesma sílaba. Por exemplo, peixe. Se eu for separar a palavra peixe, vejam que esse encontro, o E e o I ficaram juntos. Então, aqui eu tenho uma vogal e uma semivogal juntas. Então, eu tenho um encontro vocálico aqui, eu tenho um ditongo, certo? Na palavra meu, eu tenho um encontro vocálico aqui. Então, esse E vai ser a minha vogal e esse U vai ser a minha semivogal, certo? Deu para entender aí? Quando o encontro vocálico ele é ditongo,
Então, ditongo não é nada mais de que aquele encontro vocálico que vem a vogal ou semivogal, ou a semivogal e a vogal na mesma sílaba. Eu tenho um ditongo. Quando é que ela é tritongo? Né? Vamos ver quando é que ela é um tritongo. Quando existe uma semivogal, mais uma vogal e mais uma semivogal. Então, são 3 numa mesma sílaba. Semivogal, vogal e semivogal. Por exemplo, na palavra Uruguai. Se eu for separar essa palavra aqui, Uruguai. Vejam que minhas 3 vogais ficaram aqui na mesma sílaba. Só que aqui eu tenho uma semivogal, aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho outra semivogal. Então, aqui eu tenho uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Então, tritongo é quando há 3 vogais de uma mesma sílaba. Uma semivogal, uma vogal e outra semivogal numa mesma sílaba. Eu tenho um tritongo. Quando é que ela é hiato? Quando as vogais, o encontro, né, as vogais tem um encontro vocálico, só que quando for separar essa palavra, o encontro ele vai se separar. Ele vai ficar uma vogal em cada sílaba, ou seja, o hiato acontece quando as vogais ficam em sílabas separadas. Exemplo: maestro. Se eu for separar, tro. Aqui eu tenho um hiato. Por quê? Porque as vogais ficaram em sílabas separadas, certo? Outro exemplo: saúde. Se eu for separar, sa-u-de. Então, o encontro vocálico aqui é ao, né? O A e o U. Mas, quando eu for separar essa palavra, as vogais vão ficar em sílabas separadas, uma em cada sílaba. Então, eu tenho um hiato, certo? Então, há 3 tipos de encontros vocálicos: o ditongo, tritongo e hiato. Bem simples a explicação, né? Fácil, né? Então, vocês vão fazer a leitura novamente da explicação na página 26, certo? E fazer o exercício do livro na página 27. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Também vai a atividade da folha, certo? Quem peça aos pais de vocês para pegarem essa semana as atividades da semana lá na secretaria da escola. E a de português essa semana vai ser uma revisão do que nós vimos semana passada. Vai se tratar sobre as fábulas, né? Então, eu escolhi a cigarra e a formiga, né? Então, vocês escolheram essa fábula, fiz ela novamente e fiz alguns questionamentos para vocês responderem do que vocês aprenderam com, né, a fábula, né? São pequenas narrativas, né, cujos personagens são animais que agem como os humanos, né? Falam, pensam, andam, né? Tem ações que o ser humano tem, né? E no final de cada fábula tem um ensinamento, uma moral. Então, a tarefa da folha vai ser uma revisão do que nós vimos semana passada sobre as fábulas, certo? Então, essa é a atividade de hoje. Espero que tenham entendido, compreendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, certo? Só lembrando que só pode haver uma vogal em cada sílaba, certo? Então, tem aí no livro de vocês. Em cada sílaba, só há uma vogal. Por isso que eu dei essa explicação do que era semivogal e vogal, para vocês entenderem, compreenderem melhor, certo? Até amanhã na nossa próxima aula. Beijos!